Tá bom, deixa eu arrumar aqui pra gente começar. Então tá bom, pessoal, vou fazer igual ontem aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje aqui, tá? Vou tentar ampliar um pouco menos, só o que eu achar bem importante mesmo. Até porque a prova foi bem fácil de processo penal. Vai ter uma outra questão aqui que pode gerar uma certa dúvida aí, mas no mais aí para fazer 80% aí, sem dificuldade alguma. Até porque, como os senhores sabem, a média hoje para estar passando aí certeza dentro das vagas, a pessoa tem que ficar aí dentro dos 80%. Beleza? Então o som tá bom? O som tá legal, pessoal? Tá dando para ouvir aí? Eu tô meio rouco de tanto ter falado ontem. Era pra ser meia hora de live, acabou durando 2 horas aí. Eu vou começando aqui e aí ao final aí a gente reprisa aí pelo menos os gabaritos, tá? Então, de antemão, eu vou falar aqui que é um gabarito que eu marcaria, né? Não quer dizer que necessariamente é o correto, até porque eu não sou a banca e cada examinador tem o seu entendimento, tá legal? Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente de ontem, eu tentei trazer um pouco mais de argumentos legais, ou seja, a cada artigo aqui que a gente for matando, se tiver na letra da lei, aí eu informo, vocês anotem aí e depois dá uma olhada no artigo, tá? Normalmente são sempre os mesmos artigos que caem em prova, de prova objetiva mesmo, assim, são bem semelhantes, tá? Então eu vou começando aqui e aí a gente vai comentando. Me dê só um retorno aí, pessoal, se o áudio tá bom. Eu tô com a impressão que tá ruim. Eu não sei mexer nisso aqui. E trava tudo. Então beleza, pessoal. Vamos lá. Esse primeiro ponto aqui é a questão 16. Eu não sei esse tipo de prova que eu tô. Deixa eu ver. É prova tipo A. Essa aqui é a prova tipo A, tá? Quem tiver aí vai acompanhando. A gente vai começar aqui a questão 16 da questão tipo A. Ela trata aqui aquela pergunta sobre o artigo 144 da Constituição. Primeiro ponto. Quando vocês vão prestar uma prova para delegado de polícia, o artigo 144 vocês têm que ter ele em mente. Um detalhe, por exemplo, muitas pessoas falam, emenda constitucional 19 de 98, inseriu eficiência, não sei o quê. Uma vez quando eu estava treinando para minha prova oral, o colega Natan aqui, que é promotor aqui no DF, ex-delegado de polícia aqui, ele me fez a seguinte pergunta: se tinha previsão originária da eficiência na Constituição. O que vocês falariam? 2 perguntas para fins de delegado de polícia. A primeira: existe a previsão originária da eficiência na Constituição? O que os senhores diriam? Foi essa pergunta aí, foi uma das que ele me fez. E aí quando a gente vai aqui no 144, deixa eu pegar só o artigo aqui certinho, vou botar aqui que tá muito na frente. Acho que aqui tá melhor. Não melhorou muita coisa não. Mas olha só, aqui no 144, deixa eu pegar aqui o... Olha só, no 144, parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Era essa parte aqui que ele queria que eu mencionasse. Agora eu vou fazer mais uma pergunta, um pouco diferente aqui, que eu acho que ninguém vai acertar. Que é o que ele fez na minha prova oral aqui, eu também não acertei. Olha só, pessoal. Deixa eu só... Olha só. Na Constituição Federal... Deixa eu botar pra cá melhor. Na Constituição Federal, em algum momento, há
a escrita autoridade policial, olha que perguntinha marota. A Constituição, em algum momento, previu a expressão autoridade policial? O que o aluno Juninho vai falar? O aluno Juninho vai de cara no 144. Mas os senhores forem olhar aí no artigo 144, ele não fala autoridade policial. Ele vai falar delegado de polícia. Então, na época da prova oral, no treino, na verdade, na véspera, ele fez assim, a primeira pergunta. Candidato, o senhor está concorrendo aqui ao cargo de delegado de polícia. A nossa Constituição, em algum momento, previu a expressão delegado de polícia? Autoridade policial? Aí eu fui de boca cheia, né? Sim, excelência, no artigo 144. E aí que o Juninho começa a errar. Anotem aí, pessoal, num ponto aí, essa pergunta é bem marota. Se for cair, vai cair só numa prova oral, ou é aquela para você sacanear ali na rodinha de amigos, tá? A Constituição prevê sim a expressão autoridade policial, lá quando ela vai tratar do estado de defesa, tá? Então anotem aí, artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1º. Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1º, tá? Isso aí é um item que eu acredito que ninguém tinha nunca observado e nem fez questão, mas foi uma questão que me deu, foi a primeira questão da prova oral, treino, claro, mas é aquela que já desestabiliza o candidato, beleza? Então vamos ao ponto que importa aqui. Questão 16, alternativa A. As polícias civis, ele pergunta conforme a Constituição, né? A Constituição dispõe que, letra A, as polícias civis incumbem a apuração de infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviço ou interesse da União, nas localidades onde não exista delegacia de Polícia Federal. Olha só, pessoal, quando a gente vai estudar competências e atribuições, de início é bom ressaltar, para deixar claro, que as atribuições da Polícia Federal são bem mais amplas que a competência da Justiça Federal, tá legal? Mais um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que a jurisprudência admite, onde não haja delegacia da Polícia Federal, que o crime seja, sim, investigado pela Polícia Civil. Eu posso dar aqui a título de exemplo para os senhores. Já chegou um caso na delegacia de moeda falsa. É possível fazer flagrante um delegado de polícia aqui do Distrito Federal, um delegado de polícia estadual, por exemplo, fazer flagrante do crime de moeda falsa? Não há problema algum, pessoal. Basta, ao final, ser encaminhado para o juízo competente, que no caso aí seria a Justiça Federal. Tá legal? Então essa letra A aqui, o erro dela é porque a questão pergunta conforme o teor do artigo 144, né? Isso aqui é uma interpretação jurisprudencial, tá legal? Então aqui foi bem letra de lei. O próprio examinador deixou bem claro aqui, legal? Então não é a letra A. Letra B, essa questão aqui foi bem dada, pessoal. Incumbem as polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. É bem tranquilo, né, pessoal? O 144 ele vai prever algumas atribuições aí para a Polícia Civil e ele ressalta ao final, exceto as militares, tá? Isso é questãozinha aí bem batida. Quanto a isso, fiquem atentos que teve uma recente mudança aí que alterou a competência da Justiça Militar. Então alguns crimes, por exemplo, antes, um crime de abuso de autoridade cometido em serviço por um policial militar era de competência da Justiça Comum. Inclusive, se houvesse lesão corporal junto com o abuso de militar, separavam-se os processos. Atualmente não, pessoal. Vários dos crimes que antes eram da Justiça Comum, com essa alteração que teve no CPM no artigo 9º, passam a ser da competência da Justiça Militar. Então fiquem atentos a esse detalhe aí. Alternativa C. Os servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública serão remunerados exclusivamente por subsídio. Olha só, pessoal, primeiro eu vou antecipar aqui que eu não sei fazer piada, né? Vocês já devem ter visto aí na outra. Eu vou soltar duas nessa live toda aqui. Uma é agora, que é bem sem graça, mas é mais também serve para fins de português aí na hora de falar. Essa aqui é a alternativa correta, tá, pessoal? Os servidores policiais, eles serão remunerados exclusivamente por subsídio ou subsídio. Coloque uma coisa na sua cabeça. Coloque uma coisa na sua cabeça.
O único subsídio que existe é o isídio aqui da PM, que é um colega subtenente. Aí a gente chama de subsídio. É só nesse caso, tá legal, pessoal? Então, se for falar subsídio, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizer subsídio. Não, pessoal, lembre-se então, o único subsídio que tem é a PM aqui, tá legal? Então é subsídio, fica essa dica aí, que é uma palavra que pode ser dita por vocês várias vezes, tá? É mesmo quando chegar na prova oral e acabar dizendo isso aí. Então, pessoal, o artigo 144, ele vai prever aqui no parágrafo 8º que os policiais serão remunerados, no caso, conforme o artigo 39, parágrafo 4º, se eu não me engano, que lá vai falar sobre os membros detentores de poder, e aí eles receberão exclusivamente por subsídio, e não subsídio. Legal, pessoal? Essa aqui é batida, ela caiu na minha prova de agente de 2009, eu fui técnico penitenciário, né, em 2008, fui agente de polícia em 2009, aí passei para PM também em 2009, e depois em 2015 aí como delegado de polícia, além de outras aprovações. Essa questão caiu desde 2000... Eita! Essa questão caiu, pessoal, desde 2009. Acho que sumiu, né? Agora voltou. Então, pessoal, essa questão vem caindo desde 2009, é questão batida já. Membros da segurança pública do 144 vão receber na forma de subsídio, beleza, pessoal? Subsídio e não subsídio, tranquila. Agora eu vou pedir, como eu falei de tabelinha da fiança, antes da fiança eu vou pedir para quem tiver com caderno aí, pode anotar que essa questão aqui, inclusive o pessoal que eu treinei para prova oral, que eu dou algumas dicas aí, essa questão aqui sempre erram, tá? Sempre erram. No caso, vamos botar aqui 10 pessoas... 8 errarão, e vocês podem fazer o teste. Terminando a live aqui, vai no grupo de colegas de estudo e manda essa questão aí. Prepara aí para anotar. Olha só, a alternativa D fala o seguinte: os municípios com mais de 200 mil habitantes deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Como ele pergunta na forma do 144, o 144 apenas prevê essa possibilidade na forma da lei, tá legal? Isso aí é bem tranquilo. Agora a pergunta que eu quero fazer, portanto, está errada. A pergunta que eu quero fazer é: o guarda municipal tem direito a porte de arma? Eu vou esperar aqui umas 2, 3 respostas aqui para eu fazer uma tabelinha para os senhores, que aí vocês não errarão mais. É bem batida esse tipo de questão, tá legal? É uma lei alterada aí, criada na verdade em 2014, tá? O Estatuto da Guarda Municipal. E aí, pessoal, pode ou não pode ter arma de fogo o membro da guarda municipal? Qual que é a resposta aí? Sim ou não? A galera tá respondendo sim aí. Então eu vou reformular. A guarda municipal de um município que tenha 40 mil habitantes pode ter porte de arma? A resposta, pessoal, é o que um colega respondeu aí, ó. Depende. O Mário, parabéns. A Cainha Camargo, a Alessandra, todo mundo acertando aí, depende. O detalhe é o seguinte, coloquem na mente dos senhores. Menos de 50 mil habitantes, se o número de habitantes for menor que 50 mil, não vai ter porte de arma. Sempre tem uma exceção, pessoal. Qual que é a exceção? Então já comece a escrever aí, coloque assim: município com menos de 50 mil habitantes. Tem porte de arma o guarda municipal? Sim ou não? Pode colocar aqui não, mas tem uma exceção. Qual seria essa exceção, pessoal? E aí? A galera que respondeu depende aí. Errei por 450 mil, errou por pouco. Pessoal, tem uma exceção. Quando o município for integrante, tá, de região metropolitana. Olha, ó, Cainha Camargo acertou de novo. Então é isso aí, pessoal. Se o número for menor de 50 mil, não tem porte de arma o guarda metropolitano, salvo se for integrante de região. Legal? Região metropolitana. Então vamos lá, pessoal. Matamos 50 mil. Tranquilo. Tranquilo. Menos de 50, em regra não. Tem a exceção que sim. E se tiver entre 50 e 500 mil habitantes? Tem porte de arma, sim ou não? Vamos lá. 5 segundos.
Olha lá, pessoal. Então, mais de 50 mil e menos de 500 vai ter sim porte de arma, porém só em serviço, tá legal? Porém só em serviço. Acima de 500 mil, aí ele pode ter em serviço ou fora dele. E é esse o detalhe que os senhores têm que ter anotado. Em serviço ou fora dele, para cima de 500 mil habitantes, tá legal? Superior. Aí vem o examinador, tá tudo certo. Pô, fiz minha tabelinha aqui, menos de 50 mil, assim assado, de 50 a 500, acima de 500. Aí ele vira e fala, candidato, existe algum caso em que o guarda metropolitano pode ter porte de arma durante o serviço ou fora dele, com menos de 50 mil habitantes, independentemente do número de habitantes? E aí, o que os senhores responderiam? Existe uma exceção. Seria a exceção da exceção, não é isso? Esse é o nosso direito. Então vamos lá, recapitulando o que o pessoal está pedindo aí. Menos de 50 mil habitantes, pessoal. Porte de arma de fogo não tem o guarda metropolitano, salvo se integrar regiões metropolitanas. Ok. De 50 a 500 mil habitantes, pode ter arma de fogo apenas em serviço, não pode ter fora dele. Acima de 500 mil habitantes, pode ter porte de arma de fogo dentro e fora de serviço. Observação, esse porte pode ser inclusive particular ou de uma funcional. Legal? Tranquilo. E a exceção da exceção, pessoal, ou seja, há um caso que independe do número de habitantes, que são municípios que integram capitais dos estados, ok? Se o município consistir numa capital do estado, vai ter sim o porte dentro e fora de serviço. E aí a lei não ressalta número de habitantes. Fechado, pessoal? Faz essa tabelinha aí, coloca na cabeceira da cama. Eu tenho ela anotada ali, inclusive, sempre olho. Então é bem tranquilo, agora ficou fácil a questão. Menos de 50 mil, 50 a 500, acima de 500, as duas exceções. Regiões metropolitanas com menos de 50 mil, ou então se consistir em capital do estado. Legal, pessoal? Tranquilo, isso aqui vocês não erram mais. Esse é um detalhe aí, uma das primeiras tabelinhas de hoje. Muito fácil. Por fim, as polícias civis do Estado e do Distrito Federal são instituições com base na hierarquia e na disciplina. Professor, tem que ter hierarquia e disciplina na polícia? Com certeza tem, pessoal. Mas quem rege a questão é o enunciado, tá legal? E o enunciado aqui... E o enunciado da questão, ele pede conforme o 144. Conforme o 144, a previsão não faz para a Polícia Civil. Se os senhores forem olhar, ele prevê para a Polícia Militar e também depois em outro local prevê para as Forças Armadas. Tá legal? A Constituição não faz essa previsão para a Polícia Civil. Ok? Ok, pessoal. Porém, nos estatutos das polícias civis, como é aqui no Distrito Federal, tem previsão expressa aí de princípio institucional, a hierarquia e a disciplina. Legal? Então o erro aqui foi simplesmente pela ordem do comando da questão. Legal? Matou. Questãozinha bem fácil aqui, essa questão 16. Questão 17, inquérito policial. Sobre inquérito policial. Primeiro ponto. Se o senhor, se a senhora vai fazer uma prova de delegado de polícia e errar a questão referente a inquéritos, pode ter certeza que 90% dos candidatos acabaram de te passar nessa prova aí, tá legal? Questão de inquérito, é inadmissível errar em prova para delegado de polícia. Legal, pessoal? Então vamos lá. Ó, colega alertando aí que também na lei da Polícia Civil do Goiás tem hierarquia e disciplina. E aí acaba confundindo o candidato. Grave então, pessoal, artigo 144 deve ser lido antes de todas as provas para delegado de polícia, legal? Questão 17, inquérito policial. Letra A. A representação no caso de ação penal pública condicionada pode ser apresentada por procurador? Pessoal, essa questão aqui, para mim, vai ser o gabarito, porém, eu faço observação. É possível afirmar que todas as questões estarão erradas. Porque o procurador, por si só, ele não tem direito a ofertar a representação. Porque o próprio código prevê que tem que ter poderes especiais. Tá? Então não é uma mera procuração. E várias questões cobram esse detalhe. Essa aqui não cobrou, mas eu tenho certeza que ela virá como a questão correta. Legal? Então vamos lá. Seria aqui 17 letra A, mas vamos matar aqui as outras questões.
Em regra, irregularidade em ato praticado no inquérito policial gera nulidade do processo penal dele decorrente. Pessoal, isso aqui é bem tranquila, tá legal? Bem tranquila. Nulidades ocorridas durante o inquérito policial não afetam a ação penal, tá legal? Salvo, tem uma exceção de que algo que ocorrer no inquérito policial vai sim afetar o futuro processo. É no caso de provas ilícitas, tá legal, pessoal? No caso de provas ilícitas, vai sim haver essa diferença. Então, fiquem tranquilos aí nesse ponto. Alternativa C. A representação do ofendido é irretratável depois de recebida a denúncia. Os senhores vão concordar comigo que esse tipo de questão aqui já caiu 400 mil vezes. Não tem o que o examinador perguntar. Ou é isso ou não é isso. O que eu posso falar para os senhores? Memorizem assim, que recebimento é só para Maria da Penha, tá legal? Então a retratação é irretratável depois de oferecida a denúncia, ou seja, até o oferecimento da denúncia é possível a retratação, exceto nos casos em que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340. Nesse caso, a retratação é possível até o recebimento da denúncia. Nos meus estudos, eu fazia para memorização Maria da Penha e arrependimento posterior. Esses dois aqui, recebimento da denúncia. Logo, a retratação comum é até o oferecimento da denúncia. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí para gravar, não tem erro. Letra D. Da decisão que indefere o requerimento de abertura de inquérito pelo ofendido, cabe recurso ao Ministério Público, pessoal. Olha só. Não cabe recurso ao Ministério Público. O recurso, na verdade, aqui cabe ao chefe de polícia, tá legal? Pode ser o diretor-geral, na PF pode ser o superintendente, legal? Essa questão é bem batida mesmo, ela cai poucas vezes, mas quando cai você não pode errar. Porém, pessoal, nada impede que, caso um delegado indefira um pedido de instauração de inquérito, que a vítima procure o Ministério Público, tá? Para que esse oficie a delegacia de polícia para entender o que de direito. Legal? Então vamos lá, vamos dando sequência. Letra E. Se o investigado estiver preso em flagrante, o extrapolamento do prazo de conclusão gera nulidade da investigação. Nada a ver, questão totalmente ilógica aqui. Bem tranquila, errada. O que eu posso perguntar para os senhores é o seguinte: o excesso de prazo na prisão pode gerar alguma coisa? Pode. Ele pode relaxar a prisão em flagrante. Esse relaxamento da prisão em flagrante impede a prisão preventiva? Impede uma prisão temporária? Negativo, pessoal. Como dizia Dada Maravilha, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal? Então é possível sim o excesso de prazo relaxar a prisão em flagrante, mas nada impede a aplicação aí de uma medida cautelar pessoal, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Legal? Agora, pessoal, prepara a caneta aí. Eu vou fazer algumas observações aqui sobre essa questãozinha 18. É instituto exclusivo da fase processual da persecução penal. Tranquilo aqui, pessoal. O gabarito aqui vai ser letra D. Habilitação do assistente da acusação, tá? Mas eu vou querer que os senhores coloquem, eu fiz algumas anotações aqui, para os senhores colocar. Coloque assim: assistente da acusação, e prepare aí umas três observações, que sempre cai em prova quando o assunto é assistente da acusação, tá legal? Sempre cai esse tipo de questão. Primeira questão: ele é instituto exclusivo da fase processual. Logo, 2 lugares não será possível a existência do assistente da acusação. Primeiro deles, durante a fase investigatória. Ok? Segundo deles, professor, mas é durante a fase processual, então acabou. Sim, e depois da fase processual tem outra fase, que é a fase da execução penal. Portanto, não cabe assistente da acusação. Fase investigatória, execução penal. Legal, pessoal? Então vamos nessa. Perguntinhas aqui que eu separei sobre assistente da acusação. Primeira delas, ele pode recorrer para aumentar a pena? O assistente da acusação pode recorrer para... Olha o Diogão aí, nosso colega aí da PF, nosso colega da Polícia Federal, um colega bem próximo nosso aí. Grande Diogão aí, de Goiás aí, vai arrebentar nessa prova, tenho certeza. Então vamos lá, pessoal. Pode
o assistente da acusação recorrer para aumento de pena? Tranquilamente, pessoal. Antigamente, entendia-se que não, que o interesse dele era apenas na condenação do indivíduo, tá legal? Para fins de reparação de danos posterior. Porém, atualmente, ele tem interesse sim também no aumento de pena, tá? Na aplicação da justiça como um todo. Legal? Legal. Segunda pergunta aqui que eu separei. Coloque bem assim, observação. Assistente da acusação não adita denúncia. Assistente da acusação não adita denúncia, tá legal, pessoal? Essa sempre, eu disse, sempre cai em prova, tá legal? Terceira observação, vamos lá que eu fiz um monte de observação aqui sobre assistente da acusação. Assistente da acusação pode requerer desaforamento? Assistente da acusação pode requerer desaforamento? Tranquilamente, pessoal, tranquilamente. Agora, faz um adendo aqui, puxa a setinha no desaforamento e vou fazer uma pergunta extra, que é aquela ideia dos links, tá? Isso aqui pode esticar um pouquinho, mas faz bem aí para o estudo englobado, o estudo conglobado. O juiz, o tribunal deferiu o desaforamento da cidade A para a cidade B. Ok? Teve o julgamento na cidade B. A execução da pena vai ser na cidade A ou vai ser na cidade B? Coloque aí no seu caderno que vai ser na cidade A e não onde foi o desaforamento. Legal, pessoal? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Mais perguntinha aqui sobre assistente da acusação. Olha só, ele pode recorrer para fins de apelação? Aqui consta que ele pode ter dois recursos possíveis, tá legal, pessoal? Ele pode recorrer através de apelação ou através... Uai, pessoal, que deu um erro aqui. Olha só, quando ele recorre através de apelação, qual que é o prazo que ele tem? A doutrina vai falar o seguinte, se ele é habilitado ou não habilitado. Na minha prova de agente de 2009, caiu exatamente essa questão, na de o assistente da acusação ser ou não habilitado. E aí, pessoal, qual que é o prazo? Essa questãozinha é bem básica, pessoal. Ser ou não habilitado. Acho que travou aqui os comentários. E aí, pessoal? Sou estranho, para quem não compreende, mas se ele for habilitado, 5 dias. Se não for habilitado, 15 dias. Legal? Só para encerrar aqui, pessoal, mais uma pergunta aqui. Duas perguntinhas sobre o assistente da acusação. Olha só. Ele só pode recorrer se o MP não tiver recorrido. Tranquilamente, coloque assim, súmula 448 do STF. Súmula 448 do STF. O prazo para ele só começa quando termina o do MP. Aí olha só o julgado recente que a gente teve. E se o MP não utilizar da réplica? O MP não quis réplica. Pode o assistente da acusação fazer uso dela? O MP não quis fazer uso da réplica. Pode o assistente da acusação fazer? Perfeitamente, pessoal. Tranquilo, tá legal? Julgado recente aí para os senhores. Vamos adequar questão e informativos. Vem a questão 19. Então essa aqui é a resposta assistente da acusação, tá, pessoal? Bem tranquilo. Vem a questão, eu não cheguei a falar, né? Ele pode recorrer contra a apelação, ele pode recorrer através da apelação ou do rese. O rese contra a sentença extintiva de punibilidade, tá legal, pessoal? São essas duas aí, quase acabou passando batido. Questão 19. Quando o inquérito policial é instaurado por meio de um auto de prisão em flagrante, disse haver. Tá, vamos lá. Pessoal, essa é bem tranquila. Quando a gente estuda auto de prisão em flagrante, vai falar notícia crimes inqualificada, notícia crimes qualificada, notícia crimes coercitiva. Quando é auto de prisão em flagrante, é a coercitiva. Agora olha só, e a notícia crimes imediata, que é aquela que fala que o delegado de polícia, a autoridade policial, como vocês entendam, toma ciência dos fatos através de suas atividades rotineiras, através da imprensa. A doutrina que fala que essa cognição imediata, essa notícia crimes imediata, ela pode ser também coercitiva. Então, por exemplo, se o delegado de polícia está fazendo uma ronda na rua e de repente vê um crime, ele vai prender em flagrante. Seria uma notícia crimes coercitiva e também imediata. Legal? Tem esse adendo aí que parte da doutrina ressalta. Essa prova agora, delegado, foi 2018. Na prova, salvo engano, de 2011,
2008 ou foi 2009, de um concurso que teve para delegado de Goiás, foi a época que eu tinha passado para agente de polícia aqui. A questão, acho que era começava da seguinte forma: tinha uma notícia de imprensa falando de um crime, dizendo que o delegado, assistindo a televisão, tomou ciência daquilo ali. Qual que era o tipo de notícia crimes? Ou seja, o pessoal do Goiás gosta muito desse tipo de questão. Legal? Cobraram 2 vezes aí para o mesmo cargo. Então vamos lá. Tranquila essa resposta aqui. Quem errou perdeu 1000 posições, ok? Questão 20, ela é bem tranquila, não tem nem o que comentar aqui. O gabarito vai ser aqui, teoria dos frutos da árvore envenenada. Nesse ponto aqui eu quero fazer uma pergunta para os senhores. A gente estuda várias teorias que são exceções a essa ilegalidade, algumas que acabam sendo aceitas e outras não. Tem uma doutrina aqui que fala o seguinte: a teoria da desconstituição da mentira do imputado. E aí, pessoal, nesse caso, de forma bem a grosso modo aqui dizendo, seria da seguinte forma: a prova ilícita, ela não vai servir para condenar o acusado, porém, ela pode servir para demonstrar que ele está mentindo em determinado ponto, tá legal? Essa teoria, obviamente, não é adotada aqui no Brasil. Legal, pessoal? Então vamos lá. Questão 20, bem tranquila aí, batida. Questão 21. Eu coloquei no meu Instagram, lá antes de vocês realizarem a prova, eu falei: pessoal, sempre leiam as súmulas. Sempre tem questãozinha de súmula. E essa prova aqui não foi diferente. Olha que tranquilidade. O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da vantagem devida. Pessoal, essa súmula 96 está mais batida que andar para frente, não é isso? Súmula 96 do STJ. Extorsão é crime formal. Não precisa da obtenção. Se houver a obtenção, será mero exaurimento. Então vamos lá. Já que a gente está falando de extorsão, 2 pontos. O indivíduo liga para ciclano ameaçando, exigindo dinheiro sob pena de matar alguém da família. Um típico caso de extorsão. Aí o indivíduo fala: não, vou te dar o dinheiro daqui 2 dias. Aí ele fala: beleza, mas não chama a polícia, hein, malandro? Não chama a polícia não, senão... pá! Beleza. A vítima vai e chama a polícia. Nesse caso, pessoal, a polícia, depois de 2 dias, quando vai ter a entrega do dinheiro, dá o bote e prende em flagrante. Esse flagrante é legal ou esse flagrante é ilegal? É ilegal, pessoal. Tranquilo, por quê? Porque está prendendo alguém que não se encontra em flagrante. Na verdade, está em mero exaurimento. Ok? Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui que o senhor pode fazer para o seu coleguinha de estudo. Epa! Vamos lá. Mais uma perguntinha que o senhor pode fazer para o seu coleguinha de estudo. Colega, olha só. O marido liga para a mulher. Suponhamos que eles estão brigados em casas diferentes, tá? E aí ele fala assim: olha, é o seguinte, fiquei sabendo que você registrou uma ocorrência contra a minha pessoa. Você registrou uma ocorrência contra mim. Você tá pensando o quê, rapaz? Ou você tira essa ocorrência, ou eu vou te matar. E além do mais, é pra você mandar 3.000 reais pra mim, ou eu vou te matar. E não fala nada pra polícia. Aí a mulher não se sente intimidada, vai à polícia, conta, que vai lá imediatamente e prende esse indivíduo que ligou. Essa extorsão, pessoal, é consumada ou tentada? Essa eu vou esperar para vocês. E aí, consumada ou tentada? Tá travando os comentários, estão travando. Olha só, pessoal, muita gente aí respondendo, 1, 2, 3, consumada. Pessoal, teve um julgado, tá, do STJ que entendeu que se trata de crime tentado, ok? Trata-se de uma extorsão... Ah, professor, mas peraí, a extorsão é crime formal, basta a exigência. Pessoal, cuidado, o núcleo exigindo lá vai ser constranger. Nesse caso, a vítima não se sentiu constrangida. E é isso aí que o STJ interpretou para dizer que se trata de forma tentada. Artigo 14, inciso 2.
Eita, vai estar difícil hoje aqui. Agora, pessoal, aproveitando esse ponto aqui que eu citei só da forma tentada, coloca assim, normas de extensão, nessa folhinha aí que eu espero que os senhores estejam anotando. Normas de extensão. O Código Penal prevê 3 tipos de norma de extensão. Qual que é a tentativa? 1. Tentativa, norma de extensão temporal. Artigo 14, inciso 2º. Legal? Beleza. Norma de extensão causal. Artigo 3º, parágrafo 2º. É o garante. Legal? Norma de extensão pessoal e espacial. Artigo 29, que é a que rege o concurso de pessoas. Legal, pessoal? Essa perguntinha aí é boa para a prova oral. Candidato, me diga alguns casos de norma de adequação típica imediata, alguns casos de norma de extensão, alguns casos de norma por equiparação ou por assimilação. Beleza? Então vamos lá. Vamos passar. Qual que é? Letra A, então, está errada. Letra B. Compete à Justiça Comum Federal processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Essa questão também caiu na minha prova para delegado de polícia, salvo engano, em 2015. Salvo engano, se caiu, tá? O ano realmente foi 2015. É a súmula 140 do STJ, pessoal. Apenas o fato de ser índio não leva o fato para a Justiça Federal. Deve ter alguma coisa ali sobre terra indígena, alguma coisa que se refira à comunidade indígena. Um pequeno exemplo que eu posso dar para os senhores que pode vir a ser cobrado em prova: uma injúria praticada entre 2 índios que disputam o posto de cacique. Legal? Nesse caso, pessoal, vai ser sim Justiça Federal. Mas não é o caso da prova aqui. Aqui seria Justiça Estadual, questão errada. Legal? Ficou parado. Então vamos lá, pessoal. Letra C. Admite-se a extinção da punibilidade pela prescrição virtual em perspectiva. Nós já tratamos desse tema no Instagram, principalmente quando referiu aquela prescrição virtual hipotética, né? Uma recente julgado aí do STJ aí referindo ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas. É bem tranquilo, a prescrição em perspectiva, ou virtual, ela não é admitida pelo STJ, tá? A súmula é a 438, não é admitida por 2 motivos. Falta de previsão legal e também porque fere o princípio da presunção de inocência. Ah, professor, mas se eu estiver fazendo prova para promotor de justiça? Ah, se eu estiver fazendo prova para delegado de polícia? Como aqui era prova letra de lei, não vai ser cobrado assim. Mas numa prova subjetiva para promotor de justiça, você pode dizer que não há interesse de agir. Falta, portanto, uma condição da ação penal. Legal? Nesse caso, não há por que andar com um processo que está fadado à prescrição. Ok? Ok, pessoal. Então vamos lá. Letra D. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso em razão da qualificação do respectivo órgão expedidor. Pessoal, isso aqui é a súmula 546 do STJ. Aconteceu um caso assim na delegacia há pouco tempo. Eu estava de plantão e aí chegou um PRF. O PRF alegou o seguinte. Primeiro ponto, que o indivíduo estava conduzindo um veículo roubado, ok? O indivíduo estava conduzindo um veículo roubado, ok? Primeiro ponto. Essa blitz da Polícia Federal, o indivíduo conduzindo crime roubado, Justiça Comum, receptação 180. Legal, pessoal? Agora olha só. Suponhamos que foi o que aconteceu nesse caso. O policial rodoviário federal falou assim: ah, doutor, inclusive, quando a gente abordou, para ele mostrar que o carro não era roubado, ele nos apresentou um documento do veículo. E o documento está adulterado, é um documento falso. Nós verificamos aqui que ele então fez uso desse documento falso. E aí, pessoal? Esse crime, os 2 crimes agora, uso, documento falso e receptação, Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal. Primeiro ponto aqui, pessoal. Cuidado quando falar Justiça Comum como se fosse estadual. A comum pode ser federal ou pode ser estadual. Nesse caso, pessoal, a competência em regra para a lavratura do APF, na verdade a atribuição nesse caso, seria de um delegado da Polícia Federal. O PRF até questionou, no seguinte sentido: não, mas tem a receptação. Sim, colega, a receptação é um crime da Justiça Estadual.
O uso de documento falso, quando é apresentado ferindo a competência e a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão que representa interesse da União, nesse caso é Justiça Federal o uso. Portanto, aí vem a súmula 122 do STJ, junta e vai tudo para a Justiça Federal. Legal, pessoal? Então vamos lá. Coloque assim, num papelzinho para vocês não esquecerem. Falsificação de documento e uso de documento. A falsificação de documento vai de acordo com o órgão expedidor. O uso de documento vai de acordo com o órgão que lhe é apresentado. Legal? Uma perguntinha aqui que, mesmo explicando, alguém pode errar. Olha só. A falsificação de uma CNH, a falsificação de uma Carteira Nacional de Habilitação. Qual é a competência? Justiça Estadual ou Justiça Federal para processar e julgar esse falsificador? E aí? 2 segundinhos aí. Essa vai cair, hein, pessoal? Essa da CNH vai cair e muita gente vai errar. Igual pode errar aqui. A hora de errar é agora, pessoal. Beleza? Tranquilo. E aí, nesse caso? Falsificação de CNH. Justiça Estadual, Justiça Federal. Eu acho que a internet aqui tá rápida para chegar para vocês, mas a resposta aqui vem muito devagar. Pô, a galera tá boa aí, todo mundo mandando ver. Justiça Estadual. É comum a pessoa imaginar, por ser o fato de ter validade nacional, que a CNH seria expedida, por exemplo, pela União. Mas aí não, tá, pessoal? É um órgão estadual, por exemplo, o Detran estadual. Legal? Legal? Tranquilo. Então, Justiça Estadual. Galera matou aí. Então vamos lá. Tranquilo, a letra D errada. E aí, automaticamente, comentando a letra D, a gente acabou respondendo a letra E, que é a correta, tá? Havendo conexão entre um crime federal e crime estadual, prevalece a competência da Justiça Federal. Súmula 122. Eu ainda dei o seguinte exemplo para o colega da PRF. Suponhamos que ele prende um indivíduo por embriaguez ao volante. Justiça Federal ou Justiça Estadual? E aí, pessoal? Embriaguez ao volante pela PRF. Justiça Estadual ou Justiça Federal? Ô, sede. E aí, pessoal? Eita. Tá muito devagar aqui a listrinha aqui de comentários. Então eu vou partir do pressuposto como já tivesse havido a resposta. Veio aí gente respondendo federal também. Pessoal, embriaguez ao volante, artigo 306 do CTB, é crime da Justiça Estadual, tá legal? Tranquilo? Então não importa se quem prendeu foi a PRF, tá? O crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Ele já estava cometendo um delito no momento que está dirigindo, legal? Aí seja abordado pela PM, seja abordado pela PRF, pela PF, pela Polícia Civil, é da Justiça Estadual, ok? Ok. No trajeto para a delegacia, esse indivíduo começa a xingar os PRFs. Ora, desacato, artigo 331. A partir do momento, pessoal, que houve o desacato, há um concurso formal ou um concurso material entre o desacato e a embriaguez. E agora? Aí aplica a súmula 122. Não, professor, mas a embriaguez tem pena maior. Não importa. Não estamos falando de pena. Não estamos falando de gravidade. Estamos falando de competência para julgamento. Tá legal? Então, embriaguez com desacato, todo mundo, Justiça Federal. Legal? Tranquilo? Show, galera? Então vamos lá. Fechamos a questão 21. Provinha mole essa aqui de processo penal. Tranquila. Legal? Atenta esse pessoal que quando chegar na questãozinha que comenta de fiança aqui,
eu preparei muita informação. Eu aposto com os senhores, quando a gente terminar aqui a ideia geral de fiança, pode abrir o que concursos ou qualquer outro site de concurso, ou pegar o Revisaço, algum material de questão sobre fiança, que eu garanto que de 10 questões, se vocês não acertarem as 10, ao menos 8, que é o necessário hoje para concurso público, vocês acertarão. Legal? Então vamos lá. Questão 22. Sobre competência e Código de Processo Penal. Letra essa aqui, penso eu que cabe a anulação. Legal? Penso eu que cabe a anulação. Vou explicar o porquê. Vamos tratar primeiro aqui as questões batidas e as duas que gerarão uma celeuma aqui a gente deixa para o final. Letra B. No caso de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido pode preferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Pessoal, o artigo 70 do CPP, ele prevê que a regra é o local da infração, da consumação, né? Teoria do resultado. Aí olha só, uma pequena... Se não for conhecido o local da consumação, você pode ir para o de domicílio do réu. Vem em sequência. Tá. Professor, é possível, sabendo o local da infração, da consumação do crime, é possível, mesmo assim, eu optar pelo foro de domicílio do réu? Sim, desde que se trate de crime de ação penal de iniciativa privada, ok? Um detalhe, pessoal. Não vá falar numa prova oral ação penal privada. Evite esse termo, tá? Porque a ação penal não é privada. Ela é de iniciativa privada. É o direito de perseguir que é dado ao ofendido, tá? O direito de punir é sempre do Estado, ok? Aproveitando aqui, dizendo aqui que o direito de punir é sempre do Estado, existe uma exceção. Alguém sabe em que o Estado tolera uma punição privada? E aí, pessoal? Mas tá muito lenta essa parte do comentário aqui, ele chega bem depois pra mim. Que bom que a galera achou tranquila a prova aí. Foi bem tranquila mesmo. Então, pessoal, essa exceção, o colega acertou aí o Mário. O Mário tá acertando show, hein? O Mário tá acertando várias. É isso aí. A exceção é no Estatuto do Índio, tá legal, pessoal? Lá é possível, sim, a previsão de pena pelas tribos. É uma exceção a esse direito punitivo aí do Estado e sua exclusividade. Legal? Legal. Então vamos nessa. Nesse caso, pessoal, é possível em um caso, quando a gente falou aqui da ação penal de iniciativa privada, desde que seja lá a exclusiva, né? Ou então até mesmo a personalíssima. O que não pode é ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Existe uma expressão para explicar essa possibilidade. É chamada de foro optativo ou foro de eleição no processo penal. Então, se tiver uma prova oral ou uma prova subjetiva, candidato, existe foro por eleição no processo penal? Sim, é esse caso aí. Legal? Tranquila. O concurso formal de crimes não configura hipótese de continência. O concurso formal não configura hipótese de continência. Pessoal, conexão e continência é bem tranquilo esse tema. A dica que eu posso dar aqui, como não é uma aula, só para fins de continência, o que eu faço para memorizar quando é continência? 1 por 2 e 2 por 1. Como assim 1 por 2 e 2 por 1? Tudo que for uma pessoa e mais de um crime, 1 por 2, continência. Tudo que for duas pessoas e um crime, continência. Tudo que for duas pessoas e dois crimes, aí a gente vai para a conexão, uma de suas espécies. Legal? Então, por exemplo, caiu de novo, terceira vez. Pode cair até 5. Olha só, então vamos lá. Um indivíduo pratica um indivíduo apenas pratica 2 crimes em concurso formal, continência. 2 indivíduos assaltam uma padaria, 2 por 1, continência.
O outro, 1 por 2, continência também, tá legal? A gente vai ver que a continência ela pode ser subjetiva, a continência pode ser objetiva e da mesma forma também a conexão às suas divisões. Legal? Tranquilo então. Então vem aqui, o concurso formal não configura hipótese de continência? Falso, pessoal. Concurso formal vai cometer sim resultado diverso do pretendido, também. Erro na execução com resultado duplo, também. Legal, pessoal? Então nessas 3 hipóteses aí vai haver continência. Ok? Ok. A letra E, vamos pular D e vamos para a letra E. A competência será determinada pela conexão quando 2 ou mais pessoas acusadas pela mesma infração. 2 por 1. Não acabamos de falar? 1 por 2, 2 por 1, continência. Legal, pessoal? Legal, né? Tá travado, mas voltou aqui. Legal. Então vamos lá. Aí agora vamos nessas que geram uma certa confusão. A letra D fala assim: a legislação processual adota a teoria da ubiquidade para determinação do juízo competente pelo... Teoria da ubiquidade... Cadê? A legislação processual adota a teoria da ubiquidade para a determinação do juízo competente pelo lugar da infração. Olha só, pessoal. A gente estuda o seguinte: lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Certo? Certo. Essa aí é aquela que a gente aplica o mnemônico luta. Porém, pessoal, lugar do crime, ubiquidade, é para fins de analisar jurisdições, tá legal? São conflitos externos, são conflitos de jurisdição. Ah, cabe, o crime ocorreu no Brasil, o crime ocorreu nos Estados Unidos. Ubiquidade, ok? Ok. Internamente, o artigo 70 não prevê a ubiquidade. O artigo 70, ele prevê a teoria do resultado. Legal? Além disso, como fala no ordenamento jurídico, a gente pode pegar exceções, por exemplo, a teoria da atividade, que para alguns é adotada na 9.099, que para alguns é adotada no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de ato infracional. Inclusive, quando a gente estuda crimes de homicídio, pessoal, os crimes de homicídio, como regra, a gente vê no artigo 70, é a teoria do resultado, local da consumação. Porém, quando se trata em crime de homicídio, inclusive culposo para a jurisprudência, a gente sai do local da consumação e a competência vai ser cabível no lugar da ação. Ou seja, nesse caso, vai aplicar a teoria da atividade. Tanto por causa de demonstrar a justiça naquela localidade, demonstrar que teve a apuração, que teve o resultado, até porque o crime gerou problema onde? Na cidade A. Aí o cara é socorrido para a cidade B e morre lá? Não, o problema todo foi na cidade A. Inclusive para fins de provas testemunhais, para angariar todos os tipos de elementos informativos e também de provas. Legal? Aí vem o examinador e faz a seguinte pergunta: tudo bem, candidato, o senhor está me dizendo que um crime, quando ocorre na cidade A e na cidade B, for o crime de homicídio, a gente afasta a teoria do resultado do artigo 70 do CPP e a gente aplica a teoria da atividade. Qual que é o nome dessa teoria que faz essa troca aí? Pessoal, Alberto Silva Franco, ele chama de teoria do esboço do resultado. Coloque isso no seu caderno. Teoria do esboço do resultado. Pense na lógica que você chega à resposta. Teoria do esboço do resultado. Ou seja, local da ação, em outras palavras, numa linguagem aí profana. Legal, pessoal? Entendido, então, matamos essa aqui. Aí vem a letra A. Olha a confusão da letra A. O juiz pode reconhecer de ofício incompetência relativa. Quando eu treinei uma galerinha aí para prova oral, o Diogão aí vai lembrar, a Amanda, o pessoal aí que eu fiz essa pergunta. Quando a gente pergunta se o juiz pode reconhecer de ofício, o aluno Juninho já pá! Não, pessoal! Súmula 33 do STJ. Não é isso? É isso que o aluno pensa. Porém, pessoal, isso aqui, quando os senhores vão olhar todos os precedentes que culminaram nessa súmula 33 do STJ, todos, eu disse todos são precedentes da seara civil, tá? São coisas de processo civil. E aí a doutrina acabou levando parte da doutrina, jurisprudência, e aplicando que o juiz não poderia reconhecer de ofício, tá? É bastante divergente isso aí.
Mas doutrinariamente, pessoal, prevalece que o juiz pode sim reconhecer de ofício, até porque há um caráter de ordem pública no processo penal. Tá legal? O processo não é eminentemente privado, ok? Então nesse ponto aqui, essa questão aqui, pra mim, na verdade, não tem nem resposta, tá? Do jeito que eu falei para os senhores. Pode ser que venha como essa letra D, falando que adota da ubiquidade, mas tá erradíssimo aqui, tá? Pra fins de lugar da infração. Porém, se você entender, interpretar como lugar da infração, se essa hipótese de conflito de jurisdição, beleza. Aí você vai falar que lugar da infração, teoria da ubiquidade. Aí vai ficar tranquilo. Eu achei que ficou truncada essa expressão. Mas eu tenho quase certeza que a resposta correta vai vir aqui como a letra D. A legislação processual adota a teoria da ubiquidade, tá? É aquele luta. Porém, pessoal, a letra A vai ser tranquilamente recorrível, tá? Que o juiz no processo penal pode sim, inclusive na prática é bastante comum o juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa, tá legal? No processo penal. Não confundam nesse caso com o processo civil. O processo civil é tranquilamente aplicável aí essa súmula 33. Então é possível ter como correta aqui letra A e letra D. Provavelmente vai vir a letra D. Eu penso que as duas da forma como transcritas não estariam corretas. Mas a letra D eu tenho quase certeza de que por ter usado o lugar da infração, ela vai vir aí como correta. Legal, pessoal? Tranquilamente. Questão... cadê? Questão 23. Empossear prisão em flagrante. Outro tema aqui. Inquérito policial, prisão em flagrante, são dois temas que você não pode errar para a prova de delegado de polícia. Acho que está travando aqui os comentários, mas tudo bem. Deputado federal flagrado na prática de crime de estelionato. Deputado federal flagrado na prática de crime de estelionato. Pode ser preso em flagrante? Pessoal, o deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Tá legal? Aqui ele comenta que o estelionato é um crime afiançável. Aí eu pergunto, o senhor na delegacia, candidato, o senhor recebe um flagrante de estelionato, não de um deputado, de uma pessoa comum, foi preso em flagrante aplicando o conto do Paco. O senhor, como delegado de polícia, arbitraria fiança nesse caso? O indivíduo é primário, bons antecedentes, não tem nada que desabone sua conduta, exceto essa prática criminosa que foi presa em flagrante. Vamos lá, eu vou dar um tempinho para aparecer os resultados. Vocês arbitrariam fiança? Se sim, qual seria essa porcentagem? E aí? Arbitraria ou não? O senhor é delegado de polícia, tem que tomar essa decisão na hora. Cabe ou não cabe fiança? Indivíduo primário, bons antecedentes, estelionato. Caput. Não vale pesquisar. Boa, galera aí tá atenta. Não cabe fiança, 1 a 5 anos, né? Muita gente acaba equiparando aí estelionato e furto, achando que é a mesma coisa. Furto simples, 1 a 4 anos tem fiança na delegacia. Estelionato, 1 a 5 anos, não tem fiança na delegacia, ok? Ok. Então vamos lá. Qual é a próxima? Letra B. A pessoa que for flagrada transportando para consumo pessoal drogas em desacordo por determinação legal. Pessoal, aqui é o artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Ele vai prever o seguinte: o usuário não se imporá a prisão em flagrante. Ele vai ser lavrado um termo circunstanciado. Tá, professor, mas e se acontecer, como já aconteceu, de o usuário não aceitar assinar esse termo de compromisso e não ser possível, porque até na prática, pelo menos aqui no Distrito Federal não funciona assim, de sua apresentação imediata ao Poder Judiciário. Nesse caso, vai lavrar um termo circunstanciado, pessoal, e se ele não quiser assinar o termo de compromisso, o que o delegado de polícia faz? Então, cancela tudo e lavra um auto de prisão em flagrante? É isso que o delegado de polícia faz?
é o seguinte, pessoal. Uso nunca vai gerar a prisão. Antigamente tinha pena, 2 anos lá, para o usuário. Hoje, tem usuário aí que quando tá andando aí por exemplo, na cidade, ele pensa que não é mais crime. Já chegou o caso da gente abordar indivíduos fumando maconha e o cara falar, eu vi na TV que não é mais crime. Então até a forma da responsabilidade da imprensa de divulgar certas discussões, principalmente a época da Marcha da Maconha, tem que ter uma certa cautela, né? Que senão o indivíduo acaba achando que ele tá aí em Amsterdã, que ele tá na Holanda e que ele pode sair fumando aí. Legal? Ainda é crime, inclusive coloque que o artigo 28 vale para fins de reincidência. Legal, pessoal? Tem gente colocando aí que se não assinar cabe o flagrante. Negativo, pessoal. Negativo. O usuário, mesmo sem não assinar o termo de compromisso, ele vai ser liberado. Ok? Ok. Tem gente que fala, inclusive, que termo circunstanciado não admitiria indiciamento, tá? Tem gente que entende assim. Legal? Legal. Então vamos lá. A pessoa que foi flagrada na prática de crime de menor potencial ofensivo, as IMPO, infração de menor potencial ofensivo, tiver termo circunstanciado de ocorrência lavrado e assumido compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. Aqui é o que a gente acabou de falar. Só que sem ser o caso de drogas. Qualquer outro crime, um desacato, por exemplo, é levado um desacato para a delegacia. O indivíduo assina esse termo. Ele assinando um termo, ele vai ser liberado tranquilamente. Aí vem uma pergunta. E se esse indivíduo, preso por desacato, não quiser assinar o termo? Ele falou, vou assinar nada. Vou assinar nada aqui, vocês são todos uns folgados e eu não vou assinar nada. E é comum, pessoal. É comum, principalmente quando a pessoa está um pouco alterada, seja pelo álcool, seja pela droga. Aí vem a pergunta. Se ele não quer assinar, eu como delegado de polícia, lavro o flagrante e recolho a prisão? É isso? Tem lá as fases da prisão em flagrante, né? Captura, condução coercitiva. Aí eu lavro o auto de prisão em flagrante e recolho a prisão? E aí? O que os senhores acham? Ele falou que não vai assinar. Automaticamente, eu lavro o flagrante e já recolho a prisão? O que os senhores acham? Olha o Gutenberg aí, colega aí que já trabalhou de escrivão comigo aí. Muito bom. Excelente cana. Trabalhador, dedicado aí. Certamente aí vai lograr êxito aí também numa aprovação. Legal, pessoal. Antes, vai lavrar o APF. Antes de recolher a prisão, é arbitrada sim fiança. Cuidado nesse detalhe. Legal, pessoal? Eu aí, com 10 anos de polícia civil, eu só vi um caso na prática até hoje que o indivíduo não quis assinar e foi lavrado auto de prisão em flagrante. Até porque quando ele fala que não vai assinar, e aí você informa que vai ser lavrado auto de prisão em flagrante, e com o arbitramento de fiança, normalmente o indivíduo acaba querendo assinar, tá legal? E aí é um direito dele, ok? Então vamos lá, pessoal. Aproveitando o ensejo aqui, 2 pontos, lendo aí batendo o olho aí nas respostas. Cuidado ao falar despenalização, tá? Tem gente na doutrina que critica o uso da expressão. Não vou dizer que está errado, até porque tem divergência. Tem gente que usa despenalização, mas você lendo assim, despenalização, parece que não há mais pena. Primeiro, descriminalização não foi, porque continua a ser crime, ok? Tranquilo. Luiz Flávio Gomes fala que seria uma infração penal sui generis, né? Mas ele está previsto lá na parte de crime da lei. O STF já pacificou que é crime e também que vale como reincidência. Por isso tem que dar valor à lavratura desses termos circunstanciados, porque vai valer como reincidência. Qual que é o perigo de usar a despenalização? Ele tem pena, pessoal. Ele só não tem pena privativa de liberdade, tá? Mas tem lá uma pena de advertência, uma pena de comparecer a curso, de prestar serviços comunitários. Tá legal? Legal, então. Ah, ele tem pena de multa? Ele tem pena de multa? Cuidado, porque se ele não cumpre essas penas impostas, aí ele sofre outras sanções, que seriam sanções pelo descumprimento da pena aplicada, que aí seria aquela admoestação verbal, vulgarmente falando, aquele sapo, explicando que droga faz mal, e também multa. Então ele não tem pena de multa. Apenas são só aquelas 3 previstas. Essas 2 são sanções decorrentes do descumprimento. Tá legal? Ok.
Vamos lá. Cadê a questão? Tranquilo. Próximo. A pessoa flagrada na prática de crime de furto simples, de coisa avaliada em R$ 50, pode ser imposta prisão em flagrante? Tranquilamente. Tranquilamente, pessoal. Se fosse uma prova subjetiva, o aluno poderia discorrer, né, sobre a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia ou não. Uma parte da doutrina vai dizer que sim, porque se você não permite o delegado aplicar o princípio da insignificância, significa que há dois tipos de crime. Pro delegado é crime, e aí quando chegar o promotor de justiça, não é mais crime, e aí ele vai pedir o arquivamento. Né? Olha só, fica um pouco incongruente para a parte da doutrina esse ponto. Então, essa parte alega que o delegado cabe sim fazer o juízo de tipicidade formal, de tipicidade material e aplicar sim o princípio da insignificância. No outro vértice, há quem entende que o delegado faz apenas o juízo de tipicidade formal e não pode aplicar essa ideia aí de tipicidade material e afastar aí a tipicidade como todo, fato típico. Legal, pessoal? Então fica aí com essas duas questões, mas para a prova aqui, com certeza, essa aqui vai ser a resposta correta. Então, já que tocamos no ponto de significância, e o furto de um cofrinho de R$5, de R$4,95, que tinha R$5 de moedinha dentro desse cofrinho, de uma instituição que cuida de apoio ao câncer. Aplica-se a insignificância? Entendeu-se o Tribunal Superior que não, pessoal. Nesse caso aqui, não pode falar que a conduta é inofensiva, que é inexpressiva. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Só para lembrar aí, quem saberia dizer de cabeça agora os 4 requisitos aí para aplicação do princípio da insignificância? Mínima ofensividade da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica. Olha a primeira dica de prova oral. E se eu esqueço o 4º item, pessoal? E se eu esqueço o 4º item, que nesse caso aqui seria a ausência de periculosidade social da ação? Quando você fala, eu vou citar, excelência, são 4 requisitos, e aí você só cita 3, ele vai ficar aqui. E o 4º, candidato? Agora, suponhamos que o senhor está respondendo, o senhor não indica nos dedos, nem fala o seu número. Aí o senhor fala, excelência, a inexpressividade da lesão jurídica, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inclusive, vale ressaltar que não se aplica para os crimes de tráfico de drogas, inclusive para uso, a não ser, excepcionalmente, uma decisão em 2012, que o indivíduo foi flagrado com 0,6 grama de maconha, e aí o ministro Dias Toffoli entendeu que nesse caso era cabível. Veja, o examinador nem percebeu mais que eu esqueci um dos requisitos. Fica essa dica aí para quando os senhores forem para uma prova oral. Diogão vai lembrar dessa aí tranquilamente. Então vamos lá, tranquila essa questão. Cadê aqui a letra E? Ao condutor de veículo, no caso de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, que prestar à vítima pronto e integral socorro. Legal, pessoal? Então, essa aqui é o 301 lá do CTB, bem tranquilo, também não vai se impor prisão em flagrante. Agora eu trago uma pergunta prática para os senhores, que já aconteceu aqui. E aí eu não vou falar o que foi o resultado, porque aconteceu com um colega, e aí cada um tem o seu entendimento. Vai ficar aqui para os senhores pensar. O indivíduo atropela alguém e presta socorro. Não vai se impor a prisão em flagrante. Tranquilo. E se antes de ter essa alteração, né? Porque teve a alteração agora aí com o caso da embriaguez. Mas antes, que não tinha mais essa qualificadora aí, nesse caso aí, para fins com embriaguez. Antes tinha alterado e aí seriam 2 crimes. Embriaguez e homicídio culposo. Perceba, a embriaguez ele já está cometendo ao conduzir o veículo. Pessoal, eu estou falando aqui antes dessa última alteração, ok? Para quem pegar depois. A embriaguez, quando ele está conduzindo o veículo, por ser crime de perigo abstrato, ele já está cometendo o delito. Aí ele atropela e mata alguém e presta socorro. Pode ou não pode impor prisão em flagrante? Eu posso prender pela embriaguez, falar assim, ele socorreu, tudo bem. Não vou fazer o flagrante do 301, mas vou fazer pela embriaguez. Inclusive, por isso, arbitrar fiança. Pode ou não pode? Fica aí, pessoal, para vocês pensar. Ok? Pensarem, legal? Então vamos lá, atualmente não vai falar mais nisso, tá, pessoal? Que a pena que foi alterada aí no crime de homicídio culposo no trânsito, decorrente de embriaguez, legal?
Então, alternativa D, a pessoa flagrada na prática de furto simples de coisa de R$ 50. Essa provavelmente vai ser o gabarito. Questão 24. Sobre fase investigatória. Olha a maldade do examinador nessa letra A. Tem muito aluno que lê a letra A, acha que está correta, já marca e vai embora para as próximas. Essa aqui, se você lesse rapidamente, você já daria aqui... aqui, ó. A ausência de defensor nomeado ou constituído gera nulidade do interrogatório do investigado. Se você tivesse lido só isso aqui, porra, claro que gera. Cuidado, pessoal, não está falando de interrogatório pela autoridade judiciária, tá? Autoridade policial. Nesse caso aqui, não há ilegalidade alguma, legal? Até porque é muito comum, durante a lavratura de prisão em flagrante, o preso não apresentar advogado, legal? Se o advogado estiver presente, ele faz sim, ele tem o direito de acompanhar os atos. Se não estiver presente, vai ser lavrado da mesma forma, com ou sem a sua presença. Legal? Legal. Letra B. O inquérito policial é indispensável à propositura pelo titular da ação penal. Uma das características do inquérito é que ele é dispensável, ok? Se o promotor de justiça ou a própria vítima, no caso de ação penal de iniciativa privada, tiver ciência, tiver elementos suficientes que provem a justa causa, né? Indícios de autoria, prova de materialidade, é perfeitamente possível dispensar o inquérito. Vale ressaltar que na prática, a gente pode dizer que 90% aí das ações penais decorrem sim de inquérito policial, ok? A exceção fica a cargo daquelas ações penais envolvendo crimes tributários, em que a Receita mesmo já manda quase todos os documentos, tá legal? Mas o inquérito sim é de suma importância aí, legal? Não é admitida a figura do assistente técnico na fase investigatória. Cuidado, pessoal, que uma questão anterior ele falava lá do assistente da acusação. Se o aluno Juninho se confunde aqui, ó, aí vacilou. Quando eu falo aluno Juninho, pessoal, teve gente que mandou: ó, professor, o senhor não pode falar aluno Juninho, eu me sinto ofendido. Ó, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos ter cautela aí, vamos ter cautela. Entendam que tudo que a gente faz aqui é sempre na forma de tentar interagir, divertir e deixar de uma forma menos maçante aqui o pouco que a gente ensina. Legal? Tranquilo? Então, não é admitida a figura do assistente técnico. A coisa mais comum aí a gente vê na televisão, esses crimes aí que despertam aí interesse de toda a massa e acabam mostrando que a própria pessoa, normalmente o acusado, acaba indicando assistente técnico aí durante o inquérito policial, tá? Para contradizer aí, para tentar trazer elementos contraditórios aí que salvem aí a pessoa do indiciado ou do investigado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra D. Agora vem a confusão, pessoal. Essa 24 pode botar um asterisco aí, que ela vai dar o que falar. Legal? Por quê? Pra mim aqui, uma da questão aqui, a forma como foi escrita, deixou um pouco na dúvida, e a outra também. Vamos lá explicar o porquê. Alguém ficou com dúvida nessa aqui? Questão 24, alternativa D e alternativa E. Tá muito lento esse... Mas vamos lá. Destravou aí, pessoal? Tava travado aqui, eu não tô conseguindo ler comentário nenhum. Agora que tá aparecendo aqui, ó. Olha só, pessoal. Na falta de perito oficial, o exame de corpo de delito poderá ser realizado por duas pessoas idôneas e com notório saber na área relacionada com a natureza do exame. Qual que é o problema aqui dessa questão? O código vai falar que é preferencialmente dentre as que têm habilidade técnica. Seria essas habilidades técnicas a mesma coisa de conhecimento notório? Teria que ser, porque ele bota esse preferencialmente,
e depois fala dentre as pessoas com capacidade técnica. Eu acho que essa mudança de palavra aqui gerou uma certa dúvida, principalmente ao ler a próxima letra, que é a letra E. Legal, pessoal? É isso aí mesmo, a prova não estava escrito conforme a lei. Exatamente. Faltou essa ideia do preferencialmente aqui e também que ele fala habilidade técnica e não conhecimento notório. Será que seria a mesma coisa? Ou a gente aplica a teoria do Dadá Maravilha, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? A outra alternativa vai falar o seguinte: diante de provas novas, o delegado pode, de ofício, desarquivar inquérito policial. Olha só, pessoal, isso aqui é aquele velho confronto. Artigo 18 do CPP, súmula 524 do STF. Qual que é o problema? Olha só, o artigo 18... Primeiro vamos falar uma coisa aqui de arquivamento. Todo mundo sabe. Vou trazer um ponto legal, pessoal. Prepara a canetinha aí. Que eu não vejo em livro falar isso, mas eu já vi alguns colegas comentarem e eu comungo desse entendimento. Meu entendimento vale o quê? Não vale nada. Vai lá citar na prova, o Diego que falou. Quem é esse cara? Entendeu? Mas, pessoal, para uma prova subjetiva, para uma prova oral, é legal você colocar o que eu vou falar aqui. A gente sempre estuda, pessoal, que o arquivamento, ele é um ato complexo. É um ato complexo. Juiz não pode arquivar de ofício. Já teve um caso que o ministro Dias Toffoli arquivou de ofício, mas aí o tribunal cassou essa ideia. Não cabe. Legal? Juiz não arquiva de ofício. Precisa de haver a promoção de arquivamento, que é feita pelo Ministério Público, e aí a homologação pelo juiz. Nesse caso, vai haver uma comunhão de entendimentos aí, que seria um ato complexo. Tá, e no caso do artigo 28? E no caso do promotor do 28? Suponhamos que um promotor de justiça pede o arquivamento. O juiz entende que não é caso de arquivamento. E aí o juiz manda para o PGJ, na Justiça Estadual. O PGJ entende que é caso de arquivamento sim. Aí o juiz é obrigado a homologar. Nesse caso, pessoal, há quem entenda que, como o juiz não vai exercer o seu entendimento, ao contrário, ele vai agir de forma contrária à sua posição, não seria um ato complexo, seria, na verdade, um ato composto, onde teve duas manifestações do mesmo órgão, que foi do promotor de primeira instância e do PGJ. Tá legal? Coloca essa observação para o senhor lançar numa prova oral, para o senhor lançar numa prova subjetiva, que eu tenho certeza que seu examinador vai gostar. Legal? Então, quem desarquiva inquérito? Uma parte da doutrina vai falar que quem desarquiva inquérito é o promotor de justiça. Outra parte da doutrina vai falar que é o delegado de polícia. Qual que é o problema que tem no artigo 18 e na súmula 524? O artigo 18 vai falar que o delegado de polícia pode continuar a investigar se tiver notícias de novas provas. Perceba bem, notícias de novas provas e não de provas novas. Então, parte da doutrina vai falar que se pintar notícia de prova nova, o delegado de polícia pode continuar investigando e isso seria uma espécie de desarquivamento. Outra parte da doutrina vai dizer que não, que o promotor de justiça que desarquiva. E se essas notícias de novas provas em nada alterarem a matéria que já constava dos autos, vai haver um novo arquivamento. Por quê? Porque para desarquivar, basta notícias de novas provas. Para oferecer uma nova denúncia, tem que ter prova nova. Aí a doutrina vai conversar da formalmente ou substancialmente nova. Então, pessoal, aqui fica, diante de novas provas, o delegado pode desarquivar, pela letra da lei, basta notícias de novas provas. Não precisa ser prova nova. Então, e outra parte vai falar que ele pode desarquivar de ofício. Se ele pode o menos, que é com notícia, obviamente pode o mais, que seria com provas. Mas não tem provas durante a fase investigatória, professor. Não tem provas. Claro que tem uma prova provas cautelares, provas não repetíveis, tá legal? A diferença é que, por exemplo, o contraditório pode ser, nesse caso aqui, diferido, tá? Ou então, se for naquele caso do ad perpétuo rei memória, né? Da prova antecipada, seria um caso de contraditório real, atual. Legal, pessoal? Então, pra mim,
essa aqui, tanto a D quanto a E, poderiam ser marcadas. Se eu fosse chutar na hora da prova aqui, como é uma prova para delegado de polícia, eu marcaria a letra E. Mas não descarto a oportunidade de vir a letra D como resposta correta, tá? Tanto a do perito oficial quanto essa aqui. Se você marcou uma das duas aí, fique tranquilo que provavelmente vai ser anulada. Legal? Pessoal, dispensa-se a reserva de jurisdição. Agora prepare a caneta, que eu vou deixar o último item aqui da cassação, e aí eu vou falar um pouco com os senhores de fiança. Eu fiz uma tabelinha aqui, que é a que eu usava na época de estudo, eu uso até hoje essa tabelinha, que a gente pega todos os detalhes de fiança, que pode ser cobrado em prova, e eu vou transcrever aqui para os senhores fazerem uma tabelinha. E aí eu uso desafio, que ao final aqui da live, que já está acabando, vá cada um de vocês até o QC, pegue coisas de concurso, de fiança e façam as questões. Eu aposto que só com que os senhores observarem, ouvirem, analisarem, anotarem hoje, os senhores irão gabaritar ou ao menos 80% sobre fiança. Legal? Reserva de jurisdição. Tá. Decretação da prescrição. Óbvio, é só o juiz que decreta. Então tá dentro da reserva de jurisdição. Decretar a prisão temporária, é só o juiz que decreta também, tá? Não pode mais aplicar. Na Itália, já teve uma época lá que admitia sim uma figura semelhante a uma prisão temporária, seria a espécie de prisão para averiguação por parte da doutrina, tá? Que alguns chamam de forne ou forno, tá? E aí tem o linguajar italiano aí que eu deixo pro professor Marcelo Zavo utilizar aí, que é descendente de lá. Legal, pessoal? Então, prisão temporária, só juiz. Declarar a cassação da fiança prestada, também vai ser só o juiz. Tá legal? Tem doutrina que fala o seguinte. Por exemplo, eu já tive um caso que eu arbitrei fiança para o indivíduo por receptação. Tranquilo. Esse indivíduo me ofereceu armas e drogas para não prendê-lo em flagrante. Nesse momento, ele foi preso também por corrupção. Corrupção passiva ou corrupção ativa? Corrupção ativa, pessoal. Tá legal? 3. Bem tranquilo essa aí. E aí, nesse momento, eu posso dizer, olha, a fiança que eu tinha arbitrado para a sua receptação está cassada, porque não cabe mais. E aí, seria isso? Parte da doutrina vai dizer, pessoal, que a cassação de fiança é feita apenas pelo juiz. E pelo jeito que foi colocado aqui na prova, eu tenho certeza que vai ser essa a consideração aqui. Essa vai ser considerada que cassação de fiança não dispensa reserva de jurisdição. Então não vai ser essa a resposta. Olha só. Para realização de reprodução simulada dos fatos. Tranquilamente, não precisa de autorização judicial. Aí eu venho e faço a seguinte pergunta para os senhores. Esse tipo de reprodução simulada dos fatos é considerada uma prova típica ou atípica? É uma prova nominada ou inominada? Que sede! Pessoal, bem tranquilo. Português nos dá a resposta. Prova nominada. Que honra, Vinícius Marçal. Aí agora eu fico até sem graça de continuar a narrar aqui com esse ícone aqui, ingressando aí nessa simples live. Muito obrigado aí, professor, promotor de justiça aí, Vinícius Marçal. Inclusive é meu professor aí. Então, pessoal, a reprodução simulada dos fatos, ela é uma prova nominada ou uma prova inominada? Veja bem, é bem tranquila. O professor Renato Brasileiro ensina o seguinte: tem nome previsto na lei? Prova nominada. Está lá prevista? Prova nominada. Não está prevista? Prova inominada. Por exemplo, reprodução simulada vai ser uma prova nominada. E o reconhecimento por fotografia? Porque lá tem o reconhecimento pessoal, lá tem o reconhecimento por objeto, mas não tem o reconhecimento por fotografia. Seria uma prova inominada. É totalmente possível. Ah, professor, mas e atípica e atípica? Aí nós já estamos a falar do procedimento. Olha que legal. Esse artigo do CPP, que vai falar da reprodução simulada dos fatos, ele é uma prova nominada
porque está previsto, mas é uma prova atípica, pessoal, porque não tem o procedimento previsto em lei. Legal? E aí depois a gente pode falar também de prova anômala, prova irritual, prova técnica, prova pericial, e aí há várias provas. Ah, prova fora da terra, que foi cobrada no MP-DFT aqui na subjetiva de 2015. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. No caso aqui, a última, também eu acho que essa questão poderia dar um probleminha na prova. Veja bem, dispensa reserva de jurisdição. Aí ele cita aqui o artigo 13b, que você tem que ler antes de toda a prova, que foi uma novidade aí no CPP. Olha só, para requisição a empresas de concessionárias de telecomunicações, disponibilização de meios técnicos adequados que permitam a localização do suspeito do delito em curso. Realmente, pessoal, o artigo 13b vai dizer que precisa de autorização judicial. Portanto, há sim essa reserva de jurisdição. Qual que é o problema? Se a gente for lá no parágrafo 4º, ele vai falar que se o juiz não decidir em 12 horas, o delegado ou o promotor de justiça diretamente pode requisitar. Então, de forma genérica, é possível sim haver essa dispensa de reserva. Quando? Quando o juiz não se manifestar no prazo de 12 horas. Opa! Caiu pela quarta vez. Caiu pela quarta vez. Então, pessoal, nesse caso é possível sim, mas como é uma prova letra de lei aqui, essa não vai vir como correta. Até porque está bem claro que é reprodução simulada dos fatos. Agora, pessoal, prepara a canetinha aí que a gente vai passar a tabela de fiança, que é o que eu falei, que ninguém mais vai errar aqui sobre fiança. Legal, pessoal? Isso aí, Vinição. Artigo bizonho mesmo esse 13b. Totalmente ilógico e prejudicial às investigações. Seja ela do delegado de polícia, seja ela do Ministério Público. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Olha só, primeiro ponto que eu trouxe para os senhores. Quebra de fiança e perda de fiança. A gente sabe que a quebra de fiança, ela quebra na metade. Perde 50% do valor. Agora olha só, o senhor marcaria verdadeiro, o senhor marcaria falsa nessa seguinte pergunta. Haverá a quebra de fiança no caso de o acusado resistir à ordem judicial? Aquele que resiste à ordem judicial vai sofrer efetiva? O aluno Juninho coloca verdadeiro nessa aqui, ele erra. Por quê? Porque a letra da lei é expressa. Se ela usa o termo injustificadamente, tá legal? Então se ele justificadamente, não haverá